Muito bem, lindos. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Os slides são os mesmos que a gente já estava trabalhando, só estamos avançando aqui. Chegamos nos tubos fechados, né? Terminamos vendo semana passada tubos abertos. As consequências lá, quanto maior o comprimento da corda, menor a frequência, né? Multiplica por 2, por 3, por 4 para seguir na série dos harmônicos. Mudança lá do tubo, né? Maior o tubo, menor a frequência. Por isso que uma tuba, que tem um comprimento de tubo muito maior do que, por exemplo, uma flauta doce, ela gera sons mais graves. Fizemos a brincadeira aqui dos tubos com água, né? Mudando o comprimento do tubo. Tudo isso está visto semana passada. Hoje, pessoal, chegamos nos tubos fechados. Lembra, pelo amor de Deus, gente, tubo fechado, ele só tem uma extremidade fechada, né? A outra é aberta, porque o som tem que entrar e sair por algum lugar, pelo amor de Deus. O que você tem que lembrar, criança, é que na extremidade aberta dos tubos, nós temos a interferência construtiva. Lembra disso? É a formação do ventre. Na extremidade fechada do tubo, nós teremos interferência destrutiva. Teremos um nó. Então, tendo com base esta ideia, visualize o tubo, conecte-se com o mundo da acústica, feche os olhos, visualize o tubo nos seus mais doces sonhos. Uma extremidade aberta, uma extremidade fechada. Uma extremidade tem que ter um ventre, uma extremidade tem que ter um nó. Qual é o desenho mais simples que pode ser formado nesse tubo? O qual será o nosso primeiro harmônico. Lembra que o primeiro harmônico é sempre o desenho mais simples que pode ser formado, ou na corda ou no tubo. Conseguiu visualizar aí na cachola como que é o primeiro harmônico? Como é que você descreveria o primeiro harmônico para mim? Do tubo fechado, já que não dá para você desenhar na lousa, né? Que saudade de lousa. Como você pode explicar para mim o primeiro harmônico do tubo fechado? Né? Ninguém vai falar comigo? Vai me deixar falando sozinho? Que desagradável, hein? O primeiro harmônico é assim, bonitão. Tá aqui, ó. Extremidade aberta, o ventre. Tá vendo? É o gominho aqui aberto. E extremidade fechada é o nó. Então, forma este tico-tico no fubá aqui. É razoável para você? Concorda comigo? Beleza? Agora pensa, criança. Pensa comigo. Da mesma forma que nós fizemos nas cordas e nos tubos abertos, o que a gente vai fazer? Pega o comprimento do tubo L, do mesmo jeito que a gente fez antes. E nós vamos investigar agora quantos lambdas tem aqui dentro. Não foi assim que a gente ficou fazendo a semana passada inteira? É ou não é? Em cordas e em tubos. Ficamos contando quantos lambdas tinham lá dentro. Aqui é a mesma coisa. E agora eu quero ver quem está ligado na bagaça. Neste primeiro harmônico deste tubinho fechado maravilhoso, quantos lambdas tem? Quero ver. Quantos lambdas tem dentro desse tubo, pessoal? Quem sabe? Quem vai me mandar aí a resposta correta? Bastante gente mandando aí meio lambda. 2 lambdas também chegou. E aí, pessoal, quantos lambdas tem neste harmônico? Só li uma resposta certa até agora. Parabéns para quem mandou. Agora eu vi 2 respostas certas. Parabéns para quem mandou, pensou. Lambda sobre 4. O que, professor? Vamos lembrar, pessoal, semana passada. O fuso, o que era o fuso, professor? O gominho completo. Lembra disso, velho? Não pode esquecer. A região entre 2 nós consecutivos é o fuso. Bati nessa tecla que nem um papagaio de pirata. Um fuso completo tem quanto, professor? Lambda sobre 2. Não pode esquecer disso. Todo fuso, todo gominho completo tem lambda sobre 2. Mas, ô abençoado, no primeiro harmônico do tubo fechado, quantos gominhos tem? Tem um gominho inteiro? Não tem, né, pessoal? Tem só metade. Dá uma ligada aqui, ó. Não é metade do fuso que está desenhado aqui? Concorda comigo? Então, se é metade de lambda sobre 2, tem que ser lambda sobre 4. Tá bom?
O gominho inteiro é sobre 2, mas nesse caso é só metade. Então é lambda sobre 4. Todos comigo? Todo mundo alinhado nessa ideia? Beleza? Garganta tá ruim hoje. Agora vamos fazer aquela sacada, pessoal. Pego L igual ao lambda sobre 4, do mesmo jeito que a gente fez com as cordas e com os tubos. A gente vai ficar somando aí lambda com lambda com lambda para dar o tanto que é o comprimento do tubo. Nesse caso, L é igual a lambda sobre 4. Tudo bem? Para isolar o lambda, o que você faz? O 4 que está dividindo passa para cima multiplicando. Ficamos com lambda igual a 4L, 4 vezes o comprimento do tubo. Pega esse cara, joga na equação fundamental, vamos lamber ferida. V igual a lambda F. Velocidade é igual. O lambda nesse primeiro harmônico do tubo fechado vale 4L, vale 4 vezes o comprimento do tubo. E a frequência, como é o primeiro harmônico, a gente já viu que o númerozinho aqui embaixo corresponde ao número do harmônico F1. Para isolar F1, que é a frequência fundamental de um tubo fechado, vale V sobre 4L. Aqui nós já temos uma diferença muito importante e significativa entre os tubos abertos e as cordas vibrantes. Você há de recordar, você que está estudando e está atento ao conteúdo, que tanto para cordas como para tubos abertos, a frequência fundamental valia quanto? V sobre 2L. V sobre 2L. A frequência fundamental do tubo fechado já mudou. Vale V sobre 4L. Aqui é a primeira diferença dos tubos fechados em relação aos abertos. Tudo bem, criança? Beleza? Mas perceba que a dependência permanece a mesma, né? Tubos fechados que são maiores, que têm maior comprimento, geram sons mais baixos, mais graves, né? Maior o comprimento, menor a frequência, isso não muda. O que mudou é o númerozinho aqui embaixo. Ao invés de ser 2, agora é 4. Cuidado para não confundir. Tudo bem? Essa eu vou pedir para você guardar. Frequência do tubo fechado, a F1. Essa é útil, tá? Do mesmo jeito que eu pedi para você guardar a F1 dos tubos abertos e das cordas, para a gente ganhar um pouco de tempo, tá? Agora se liga, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Semana passada nós vimos que para ir para o segundo harmônico, para o terceiro, para o quarto, não precisava decorar a fórmula. O que a gente fazia? Usava a condição de ressonância, não era assim? Multiplicava por 2, multiplicava por 3, multiplicava por 4, perfeito? Pessoal, condição de ressonância continua sendo satisfeita nos tubos fechados? Com certeza. A formação das ondas estacionárias, né, é a junção da interferência com ressonância. Então, a gente tem que esperar que a condição de multiplicar pelos números continue sendo válida. Tudo bem? E aí é que eu quero a sua aplicação do teorema do bom senso. Fica esperto, tá bom? Vamos lá. Quero ver quem vai sacar. Já estou dando algumas dicas, hein? Segundo harmônico, vamos lá. Pessoal, temos conversado sobre isso desde das cordas. Para irmos de um harmônico para o harmônico seguinte, o que a gente tem que fazer? A gente acrescenta um fuso. A gente acrescenta um gominho. Lembra disso? Vamos relembrar aqui rapidinho, então. Ó. Primeiro harmônico de corda. É isso aqui. Segundo harmônico de corda. É isso aqui. Terceiro harmônico de corda. É isso aqui. Um pouco mais bonito, mas é isso aqui. Você percebe a quantidade dos gominhos dos fusos que estão aumentando. Tudo bem? Então, isso aqui é para corda vibrante. Primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico. Eu fui somando um fuso, fui aumentando um gominho. Tubos abertos. Quem lembra, pessoal? Primeiro harmônico do tubo aberto. Ó, o tubo está aqui assim. Eu vou mudar de cor para você não confundir o que é tubo e o que é onda, tá? Deixa eu desenhar aqui. Esse resuminho é legal para você passar limpo no seu caderno, hein? Para você comparar os harmônicos dos tubos e das cordas, tá? Primeiro harmônico do tubo aberto, pessoal, é esse carinha aqui, ó. Extremidade aberta, tem ventre e no meio vai ter um fuso, e vai ter um nó, perdão. Esse é o primeiro harmônico do tubo aberto. Segundo harmônico do tubo aberto, pessoal, você acrescenta um fuso ali no meio.
Então vai ter esse formato aqui assim, ó. Certo? Acrescentei um gominho ali no meio. Terceiro harmônico do tubo aberto, acrescenta outro gominho. Então, assim, assim, assim. Assim, assim, assim. Pronto. Tá aqui. Percebeu? Não importa se é corda vibrante, se é tubo aberto ou se é tubo fechado. Para você ir de um harmônico para o seguinte, sempre coloque um fuso, um gominho a mais. Tá bom? Deixa eu ver quem me chamou aqui no chat. Então, o tubo aberto seria menos meio fuso do tubo fechado? Aí mandou uma correção aqui. Então, o tubo aberto seria menos meio fuso das cordas vibrantes? Na verdade, não, né? O tubo aberto, pessoal, ele é exatamente igual à corda vibrante. Ele só muda o formato. Porque perceba, pegue o primeiro harmônico e essa discussão ela é muito válida, pessoal. Pegue o primeiro harmônico da corda vibrante e rache ele aqui no meio. Agora pega esses caras, do jeito que eles estão, e reflete como se fosse num espelho. Aí esse cara vem para cá e esse cara vem para cá. Percebe como é a questão do refletido? Então é o mesmo harmônico. É a mesma quantidade de fusos que tem no primeiro harmônico da corda vibrante, tem no tubo aberto. A gente só fez um recorte, tá? O que mudou é para o tubo fechado. O tubo fechado tem diferença. O tubo fechado, sim. Mas o tubo aberto em relação à corda é o mesmo. Perceba, ó. Um fuso completo na corda vibrante, um fuso completo no tubo aberto. Aí você pega esse outro fuso, racha na metade, vem um pedaço para cá e um pedaço para cá. É a mesma quantidade. E você vai fazendo isso para os outros harmônicos, a ordem permanece a mesma. Tá? O único tubo que ele é diferentão na quantidade dos harmônicos completos em relação aos mesmos harmônicos dos outros instrumentos é o tubo fechado. O tubo fechado é o diferentão da jogada, tá? Então deixa eu apagar esse desenho aqui para a gente passar a limpo aqui a continuação do slide, tá? Pessoal, então visualize o primeiro harmônico do tubo fechado que estava no slide anterior e pense na sua cabeça. Como será o segundo harmônico do tubo fechado? Você vai pegar esse desenho e vai colocar mais um fuso, mais um gominho completo. Sempre obedecendo que na parte aberta é ventre e na parte fechada é nó. Então é o famoso harmônico do peixinho. Ó, que lindo, ó o peixinho aqui, tá? Parte aberta, ventre, coloquei um gominho completo, percebe? Esse cara não tinha no outro harmônico. E ele fecha um nozinho aqui na parte fechada também. Tudo bem? É o harmônico do peixinho, tá bom? Bora lá então, pessoal. Da mesma forma que a gente fez. Comprimento do tubo L. Vamos contar quantos lambdas tem nesta pataquada de harmônico. Pedacinho ali da esquerda, pessoal, diz para mim. Quantos lambdas tem naquele pedacinho da esquerda? Fala para mim, fala comigo. Quantos lambdas tem naquele peteleco da esquerda ali? Isso, pessoal. Lambda sobre 4. Por quê? Porque é metade do fuso. Não é metade do gominho que está ali? É ou não é? O gominho completo é lambda sobre 2. Metade do gominho, lambda sobre 4. Agora, esse carinha aqui do lado direito é o gominho completo, certo? É o fuso. Então, esse cara vale lambda sobre 2. Todo mundo de acordo com isso? Beleza? O que a gente faz agora? Soma esses caras para dar o comprimento do tubo. Do mesmo jeito que a gente fez nos outros instrumentos. Tudo bem? Então, vamos lá. Comprimento L do tubo vale quem agora? Lambda sobre 4 mais lambda sobre 2. Velho, você tem que somar a fração aqui, né? Tira o mínimo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Já aprendeu isso? Faz um tempo, né? Soma a fração adequadamente, você chega nisso aqui. 3 lambda sobre 4. Prometo para você, tá? O mínimo é 4, faz bonitinho aqui, você chega nesse trem. 3 lambda sobre 4. O que você faz agora? Isola o lambda. Igual a gente tem feito desde semana passada. O 4 está dividindo passa multiplicando, o 3 está multiplicando, passa dividindo.
Chegamos em lambda igual a 4L sobre 3. Perfeito? Joga na equação fundamental, vamos lamber ferida. No lugar do lambda, quem teremos? 4 lambda sobre 3. No lugar da frequência, não é o segundo harmônico? Então é F2. Tudo bem? Para isolar o F2, o 3 que está dividindo passa multiplicando, o 4L que está multiplicando passa dividindo. Ficamos com F2 igual a 3V sobre 4L. Ninguém tem nada para me falar? Vou dar 30 segundos. Ninguém tem nada para me falar? Dá para ouvir daqui umas cabeças estourando assim de pensar, e isso é bom. Ninguém tem nada para me falar dessa conta? Opa, alguém tem alguma coisa para me falar? Ah, legal. Já tem resposta certa chegando aqui, Letícia. Muito bom. Muito bom. Eu não vou falar qual é, porque eu quero ver se mais alguém fala. E a gente vai comprovar isso que você falou no próximo harmônico. A Letícia já percebeu uma situação aqui, pessoal. Ninguém mais notou? As contas estão certas, tá bom? As contas são essas mesmo. Só que tem uma coisa que está escrita errada, que não é uma conta. Quem percebe? Bom, vou partir para o próximo harmônico, para ver se você vai perceber lá. Pessoal, você anotou no seu caderno quanto vale a frequência 1, a F1 do tubo fechado? Você guardou aí? Você anotou? Para quem não guardou, eu vou voltar aqui para você guardar. A frequência 1, a frequência fundamental do primeiro harmônico é esse cara aqui, ó. É V sobre 4L. Tá bom? É V sobre 4L. Aí essa frequência F2 do segundo harmônico deu 3V sobre 4L. Tá bom? Posso continuar? Não poderia, mas tá bom. Próximo harmônico. Se você percebeu o que está acontecendo, me avisa aí, hein? Próximo harmônico, pessoal, coloco mais um gominho, mais um fuso. Então é um peixinho mutante, tá? É um peixinho com um gominho a mais aqui, tá bom? Esse é o terceiro harmônico, certo? Então vamos lá. Ninguém está me falando nada, eu estou seguindo. Comprimento do tubo é L. Vamos fazer as mesmas coisas que a gente tem feito desde semana passada. Vamos contar quantos lambdas tem no desenho. Me ajuda aí, bonitão. Pedacinho ali do lado esquerdo, pessoal. Quantos lambdas tem? De novo. Pedacinho do lado esquerdo tem lambda sobre 4. Por quê? Porque é metade do gominho. É metade do fuso. Certo? Lambda sobre 4. Pedacinho do meio, pessoal. É um fuso completo? É um fuso completo. Então, esse cara é lambda sobre 2. Aqui. Último pedacinho, pessoal. É um fuso completo? É um fuso completo. Então, ele também vale lambda sobre 2. Certo? Tem gente mandando coisa aqui no chat, eu estou tentando acompanhar. A velocidade, pessoal, ela não muda. É importante deixar isso claro. Por quê? Porque a velocidade só depende do meio. Então, como a gente não colocou esse tubo na água, colocou o tubo permanece no ar, a velocidade é a mesma, tá bom? A velocidade é um valor fixo que só depende do meio. Vamos somar. Lambda sobre 4 mais lambda sobre 2 mais lambda sobre 2 tem que dar o comprimento do tubo L. Concorda? Do mesmo jeito. L é igual lambda sobre 4 mais lambda sobre 2 mais lambda sobre 2. Junte essas frações adequadamente, você chega nesse valor aqui. Eu repito, as contas estão certas. Eu estou somando as frações corretamente. Depois você pode somar aí para confirmar. Lambda sobre 4 mais lambda sobre 2 mais lambda sobre 2 dá 5 lambda sobre 4. Para isolar o lambda, o que você faz? Passa o 4 para cima, passa o 5 para baixo.
lambda igual a 4L sobre 5. Ok? Jogue na equação fundamental de novo. No lugar do lambda, 4L sobre 5. No lugar da frequência, F3 correspondente ao terceiro harmônico. Certo? Para isolar o F3, o 5 que está dividindo passa multiplicando, o 4L que está multiplicando passa dividindo. Ficamos com F3 igual a 5V sobre 4L. Tá certo, pessoal? Tá certo isso? Por enquanto, só a Letícia percebeu. Só a Letícia. Eu só tenho uma resposta 100% correta. Pessoal, o que está acontecendo de um harmônico para o outro que não está batendo o rolê? Olhe para os valores em vermelho de cada slide que você já deve ter anotado. Caso você não tenha anotado, eu vou escrever aqui de novo. Tudo no mesmo slide. F1 é V sobre 4L. A F2, que a gente escreveu no slide anterior, estava dando 3V sobre 4L. E a frequência deste harmônico, que a gente falou que era o terceiro, está valendo 5V sobre 4L. O que não está batendo? O que não está batendo? Estes valores, pessoal, F1, F2, F3, eles são múltiplos. Só que tem um negócio que não está batendo com o que a gente espera da ressonância. O que a gente espera da ressonância, pessoal? Que a frequência do segundo harmônico seja a frequência do primeiro multiplicada por quanto? Por 2. Não era assim que a gente aprendeu? F2 igual a 2 vezes F1. F7 igual a 7 vezes F1. Não era assim? Perceba, o que está acontecendo da F1 para a F2? Eu estou multiplicando por 2? Não. Eu estou multiplicando por 3. Olha só. Pega esse cara F1, multiplica por 3 aqui em cima. Ó. Não viram 3V sobre 4L? Que é exatamente esse cara que está aqui? Ó. Eu tenho aqui as 3 frequências. Do F1 para o F2, que é o F2 que a gente chamou, eu não multipliquei por 2. Você está percebendo isso? Eu multipliquei daqui para cá por 3. Coloco 3 no numerador da fração. 3V sobre 4L. É exatamente esse cara. Pega do F1 para esse cara aqui agora. Eu multipliquei por 3? Não. Eu multipliquei por 5. 5V sobre 4L. Então é assim, pessoal. A condição de ressonância ela está sendo obedecida do jeito que a gente conhece? Não. Do jeito que a gente conhece, a condição de ressonância não está sendo obedecida. Porém, o que eu quero mostrar para você é o seguinte. O segundo harmônico que a gente desenhou, na verdade, ele não é o segundo harmônico. Ele é o terceiro. Porque a gente pegou a primeira frequência e multiplicou por 3. O terceiro harmônico que a gente desenhou, na verdade, ele não é o terceiro harmônico. Ele é o quinto harmônico. Porque a gente pegou a primeira frequência e multiplicou por 5. O próximo harmônico que eu desenhasse seria qual harmônico, então, pessoal? Vamos ver quem entendeu a ordem lógica. O próximo harmônico que eu desenhasse, com um pedacinho lá de fuso cortado pela metade e 3 fusos completos, seria o sétimo harmônico. 1, 3, 5, 7. Ou seja, pessoal, não existem harmônicos pares nos tubos fechados. Aqui está escrito tubo aberto, está errado, né? O cara faz slide 1h da manhã e escreve errado. Aqui é tubo fechado, fechado. Depois eu arrumo para você. Mas já arruma aí. Não existem harmônicos pares nos tubos fechados, pessoal. A gente vai de harmônico ímpar para harmônico ímpar. Então, o segundo harmônico, entre aspas, que a gente desenhou, na verdade, ele é o terceiro. Por quê? Porque quem manda, pessoal, na determinação do harmônico é a frequência.
Nós vimos isso. A condição de ressonância ela tem que ser obedecida. Ela não estava sendo se eu escrevesse que aquele segundo harmônico que a gente desenhou era realmente o F2. A proporção não estava sendo válida, certo? Então, o terceiro harmônico que a gente desenhou, na verdade, ele é o quinto. Se você desenhar o próximo harmônico e você fizer as contas, você vai chegar numa frequência 7V sobre 4L. Ou seja, esta frequência é 7 vezes a frequência fundamental F1. Ou seja, o próximo harmônico é o sétimo. Por isso que só existem harmônicos ímpares nos tubos fechados. 1, 3, 5, 7, 9, 11, assim por diante. Não existem harmônicos pares nos tubos fechados. Esta é a sacada. Esta é a sacada, tá? E a outra diferença, essa talvez seja a principal, né? Você não consegue ter a mesma quantidade, o mesmo número de harmônicos, né? Mas a outra diferença é que a frequência F1, a frequência do primeiro harmônico, não é mais V sobre 2L, é V sobre 4L. Por que 4, professor? Por causa do primeiro harmônico que tinha metade de um fuso, que é lambda sobre 4, tá? Então não é mais V sobre 2L, é V sobre 4L no tubo fechado. Então grave isso. Não dá para multiplicar em tubo fechado frequência por 2, por 4, por 6. Não tem. É só frequência de harmônicos ímpares. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Tá bom? Esta é a grande diferença do tubo fechado. Passando a limpo então, pessoal. A condição de ressonância continua sendo satisfeita? Continua. A frequência de um harmônico continua sendo um múltiplo da frequência fundamental. Porém, só vale agora para números ímpares. Frequência 3, 3 vezes F1. Frequência do quinto harmônico, 5 vezes a frequência do primeiro. Frequência do sétimo harmônico, 7 vezes a frequência do primeiro. A condição de ressonância continua sendo válida, porém apenas para números ímpares. E lembrando que a frequência do primeiro harmônico F1 mudou agora. Não é mais V sobre 2L, é V sobre 4L. Cuidado com o tubo fechado, hein? Cuidado, esse cara confunde. Não só pela mudança do primeiro harmônico na formuleta, mas principalmente pela condição de só existirem harmônicos ímpares. Ímpares. Você entendeu a ideia? Promete para mim? Beleza? Show de bola. Vamos tirar algumas consequências aqui antes da gente treinar um exercício para a gente encerrar a aula de hoje. Perguntas para discussão. É discussão de ideias, não é para discutir dando tapa na orelha do outro. Perguntas para discussão, perguntas de sim ou não. Tá? A primeira não é de sim ou não, mas é ou um ou é outro. Pensa para responder. Qual som é o som mais grave? Poderia aparecer a pergunta. Qual som é o som mais baixo? Você tem que lembrar que baixo é grave. Já conversamos sobre isso. Qual som é mais baixo, mais grave? O primeiro harmônico de um tubo aberto ou o primeiro harmônico de um tubo fechado? Considerando que os tubos estão no ar e eles têm o mesmo comprimento L para a gente não diferenciar esses caras. Qual harmônico, qual tubo gera o primeiro harmônico mais grave? O tubo aberto ou o tubo fechado? Olha que pergunta safadinha. A cara de verdadeiro ou falso, né? O que você me diz aí? Pausar um tempinho para você pensar e você me mandar a resposta? Vamos lá. Já tem algumas chegando aqui, vou esperar mais um pouquinho.
Muita gente mandou aqui e todo mundo, ou quase todo mundo, acertou. Parabéns. Vamos pensar juntos, pessoal? Vamos escrever a frequência de cada harmônico de cada tubo. Do tubo aberto, aqui ó, do tubo aberto, vamos fazer por cor, bem bonito. A frequência F1, lembra da semana passada? Era V sobre 2L. Igual das cordas, certo? Hoje nós vimos do tubo fechado. Qual era a frequência? F1 é V sobre 4L. Perfeito? Então agora vamos pensar. A velocidade, pessoal, é a mesma dos tubos? Sim, por quê? Porque os dois estão no ar, certo? Velocidade só depende do meio. A frequência que depende da fonte, tá bom? Não pode esquecer isso. Então, quem vai mandar, pessoal, o comprimento L, olha só, o comprimento L é o mesmo dos dois tubos? Sim, é uma condição denunciada. Mesmo comprimento, tá? Então, é L de um lado, L do outro. Então, quem está fazendo a frequência mudar, pessoal? É o número. Um está dividido por 2 e o outro está dividido por 4, certo? Então, vê se você concorda comigo. O cara que está dividido por 4, L, ele vai ter um denominador maior, certo? Porque 4 vezes, coloca lá, comprimento do tubo 1 metro, entendeu? 4 vezes 1, 4. Aqui no denominador desse cara, 2 vezes 1, 2. Então, o denominador desse cara é maior do que o denominador desse cara. Concorda comigo? Denominador, pessoal, é inversamente proporcional ao resultado da fração. Então, se o denominador aumenta, quer dizer que o resultado da fração diminui. Se o resultado do denominador diminui, o resultado da fração aumenta. Ou seja, pessoal, o primeiro harmônico de um tubo fechado tem uma frequência menor que o primeiro harmônico de um tubo aberto. E nós vimos que uma frequência menor é exatamente um som mais grave, mais baixo. Portanto, é o tubo fechado que tem o primeiro harmônico mais grave, mais baixo em relação ao mesmo harmônico de um tubo aberto. Tá? Você pode mudar o comprimento do tubo? Pode. Mas aqui eu quero comparar tubos iguais e só de eu fechar uma extremidade já dá diferença. Faça esse exercício. Pegue um tubo de PVC, de um esqueminha de papel toalha, de papel higiênico ou um cano, talvez um cano seja melhor, né, daqueles de construção mesmo, se você tiver aí no material mais durinho, mas o próprio cano de papelão já dá. Tente produzir um som no tubo aberto, duas extremidades abertas, tape a outra, uma extremidade e produz um som. Você vai perceber, tentando dar a mesma baforada ali, né, para você ter o mesmo tipo de frequência, pelo menos próxima, você percebe que o tubo fechado tem uma frequência mais grave, gera um som mais grave do que o tubo aberto. Tá? É uma experiência interessante, você pode tentar fazer aí. Outra pergunta para a discussão. Olha aqui, isso aqui, gente, isso aqui era questão de prova. Eu ia colocar numa prova para você com todo o meu amor e carinho. Só que não deixaram eu fazer isso, né? O mundo não deixou. Olha só. Existe algum harmônico, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o 19º, existe algum harmônico que possua o mesmo som entre tubos iguais, no sentido de mesmo comprimento, seja um tubo aberto ou um tubo fechado? Ou seja, pega lá o quinto harmônico do tubo aberto. Esse quinto harmônico do tubo aberto, esse som, ele tem algum som igual num tubo fechado? Que pode ser o primeiro, o terceiro, o quinto, o sétimo, o nono, enfim. O 10º harmônico do tubo aberto. O 10º harmônico do tubo aberto. O som desse harmônico. Tem algum harmônico do tubo fechado que tem o mesmo som? Você entendeu a pergunta? Não precisa ser o mesmo número. Porque isso é impossível, isso a gente já sabe. O primeiro harmônico do fechado é diferente do primeiro do aberto. O segundo do fechado é diferente do segundo aberto. Sabendo que o segundo fechado, na verdade, é o terceiro. Né? Então, harmônicos de mesmo valor nunca vão ter o mesmo som, porque as equações são diferentes. Um é V sobre 2L e outro é V sobre 4L. Ok. Mas eu quero saber se mesmo harmônicos de valores diferentes, podem gerar o mesmo som.
podem ter a mesma frequência entre um tubo aberto e entre um tubo fechado, considerando novamente o mesmo comprimento. Será que a gente consegue fazer o mesmo som no fechado e o mesmo som no aberto? Você acha que isso é possível, sim ou não? Olha que pergunta capciosa, hein? Pergunta difícil essa, bem difícil. O negócio é provar, mostrar matematicamente que é possível ou que não é possível, né? Não é uma pergunta simples. É uma pergunta cara de segunda fase do vestibular do Instituto Tecnológico Fernando Moreira. Essa é uma pergunta filé. Então vamos debater sobre esta resposta aqui. Bom, o primeiro caso a gente já conversou, né? Frequência do primeiro harmônico V sobre 2L no aberto, no fechado é V sobre 4L, certo? Por causa do denominador, frequência fundamental do fechado é menor que a frequência fundamental no aberto, fica um som mais baixo, um som mais grave. Esse cara nós já discutimos, ele era um cara um pouco mais acessível da gente debater. Agora vamos debater o segundo cara. Olha como que a gente mostra isso. O que eu quero que aconteça, pessoal? Que uma frequência qualquer, por isso que eu coloquei um N aqui, tá vendo? Ó? Uma frequência N de um harmônico qualquer do tubo aberto, eu quero que seja igual, porque mesmo som, entenda, mesmo som é a mesma frequência, nós já conversamos sobre isso, é a mesma nota musical. Eu quero que esta frequência se repita num tubo fechado, não importando qual é o harmônico. Eu posso ter o primeiro do aberto igualando com o nono do fechado. Eu posso ter o terceiro do aberto igualando com o quinto do fechado. Não sei. Eu quero saber se algum cara se iguala. Entende? Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou abrir a equação. Vou abrir a equação da frequência do aberto e vou abrir a equação da frequência do fechado. Como que vai ficar? Vai ficar assim, ó. A frequência do aberto não é N vezes F1? Sim ou não? N vezes F1. Só que quem é F1 no tubo aberto? É V sobre 2L. Então, olha aqui, ó. V sobre 2L, é esse cara que eu estou selecionando aqui para você, é a frequência fundamental do tubo aberto. Quem é esse NA, professor? É o número do harmônico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pode ser um número qualquer. Entenda NA, o número do harmônico do tubo aberto. Por isso que eu diferenciei o NA do NF. Tá bom? Acompanha a minha ideia, não se perde, fica comigo. Frequência do tubo fechado. Não é N vezes F1 também? Só que no lugar do F1, a gente sabe que no tubo fechado vale quanto? V sobre 4L. Esse cara é o F1 do tubo fechado. E eu estou multiplicando pelo número do harmônico, que é esse NF que está aqui. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou melhorar um pouco a minha vida. Vou melhorar a minha equação. Velocidade de um lado cancela com velocidade do outro. Por quê? Porque os dois tubos estão imersos no mesmo local, no mesmo meio. Então a velocidade é igual. Quero que os tubos tenham o mesmo comprimento, é uma condição minha. Então este L de um lado cancela com L do outro. Certo? Sobrou 2 de um lado, 4 do outro. Eu também posso simplificar. Então olha tudo que eu já fiz aqui, ó, para você não se perder. Fica comigo, não desiste. Velocidade cancelou com velocidade. L cancelou com L. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Pego este 2 que está dividindo, passa para cima multiplicando. Ficamos com o número do harmônico fechado, do tubo fechado, tem que ser 2 vezes o número do harmônico do tubo aberto. Ou seja, pessoal, é possível a gente ter um som no tubo fechado que se repete no tubo aberto? É possível? Não é. E aí que eu quero que você responda. Professor, mas você mostrou que é possível. Você mostrou que tem harmônico que se repete o som. Se eu multiplico por 2, eu consigo gerar o mesmo som. Só que eu estou dizendo para você que não dá. E aí é que eu quero a sua resposta para você ganhar a minha admiração eterna. Porque ponto eu não posso mais dar, né? Eu estava isso no ensino presencial, isso é uma outra história. É aquela pergunta do dia.
Por que não dá? Porque o que esta equação me mostra, que impossibilita que o número do harmônico aberto se encaixe lá no harmônico do fechado. Por que não está batendo, pessoal? Quero ver quem vai perceber. Não é difícil. O mais difícil eu já fiz, que é a conta. Eu quero que você conclua. O que você aprendeu hoje sobre os tubos fechados que não deixa esta equação ser validada? Obrigado, Maria Eduarda. Muito obrigado pela sua resposta. A Ju também mandou. Agora o pessoal desembestou aqui. Giovana, Letícia, muito bom. Filipac também. Por quê? Porque o número do harmônico fechado só pode ser ímpar. Pessoal, não importa o número que você coloca aqui no lugar do NA. Grave isso que eu vou te falar. Isso o meu professor da faculdade teve uma prova que ele cobrou isso no primeiro semestre. Verdade. 2x. O que é o número 2x? 2x é um número par. 2x é um número par. Não importa qual é o valor de x. X pode ser par, x pode ser ímpar. Porém, todo número multiplicado por 2, ele vira um número par. Você concorda comigo? Pega o número ímpar, 3. 3 vezes 2, 6. 6 é par. Pega o número par, 8. 8 vezes 2, 16. 16 é par. Todo número multiplicado por 2 é par. Ou seja, esta equação está mostrando que o número do harmônico fechado é um número par. Isso pode? Não. É impossível, porque os tubos fechados, vimos na aula de hoje, só possuem harmônicos ímpares. Então é impossível o mesmo som em um tubo aberto ser gerado em um tubo fechado de mesmo comprimento, né? A gente teria também que mudar os comprimentos dos tubos para que a gente igualasse os sons. Mas sons de tubos de mesmo tamanho não conseguem gerar sons iguais, sejam eles abertos ou fechados. Louco, hein, velho? O bagulho é louco mesmo, irmão. Vamos terminar? Exemplinho. Esse é mais fácil. 2 tubos sonoros de um órgão têm o mesmo comprimento, tá vendo? Ó, essa é uma informação que vira e mexe, repete. Tem o mesmo comprimento. Sendo um desses tubos aberto, um desses tubos fechado. O tubo fechado emite o som fundamental. Olha, som fundamental de 500 Hz. A uma temperatura de 20 graus Celsius, a pressão atmosférica. Dentre as frequências a seguir, indique a que esse tubo não é capaz de emitir. Qual destas frequências, A, B, C, D e E, é impossível deste tubo fechado produzir? O que você me diz? O que você concluiu aí? Esse exercício está na sua apostila. Selecionei ele aqui para a gente treinar junto. Tá bom? Qual destas frequências o tubo fechado não consegue produzir? Já tem resposta chegando. Giovana, Filipac, muito bom. Show de bola. Mais um tempinho, a galera está trabalhando. Fala ali. Oi, gente! Estou estudando física. Ai. Tá fedido? Nossa, como tá fedido. Precisa dar um banho. Misericórdia. E aí, turminha, qual frequência não tem o tubo fechado aí desses aí? Nenhum Lafinho. Qual deu lá? Fala lá. Fala pra eles. Vai, desce, vai.
Pessoal, é muito comum aparecer exercícios. Nesse caso, o enunciado dava a entender que ele até iria comparar um tubo aberto com um fechado, né? Mas no fim ele não comparou. Mas eu digo para você que é comum isso acontecer, tá? Tem exercícios que relacionam os dois tubos num único enunciado para você fazer algum tipo de comparação. Fiquem atentos, tá? Pessoal, a alternativa certa qual é aqui? Alternativa C, pessoal, de Corinthians, Cocôzão. Por quê, professor? Vamos relembrar? Tubo fechado. Tubo fechado só possui harmônico ímpar. Não tem harmônico par, criança, pelo amor de Deus. O som fundamental, olha aqui, olha aqui. O que é som fundamental? É a F1. É a frequência fundamental. Concorda comigo? F1 vale 500 Hz. F1 vale 500 Hz. Então, pessoal, o próximo som é esse cara multiplicado por 3. Vai ser o terceiro harmônico, certo? Porque o segundo harmônico não tem, só tem harmônico ímpar no fechado. Se fosse aberto, ia ter todos, né? Então, no fechado, o próximo harmônico é o 3. 3 vezes 500, 1.500 Hz. Então, 1.500 é possível ter. O próximo harmônico não é o quarto, é o quinto. Só tem harmônico ímpar. Então, você vai multiplicar por 5. 5 vezes 500, 2.500 Hz. Esse som ele é capaz de emitir. Próximo harmônico é o sétimo. 7 vezes 500, 3.500 Hz. Esse som ele também produz. O próximo harmônico é o nono. Só harmônicos ímpares. 9 vezes 500, 4.500 Hz. O único som, a única frequência que ele não produz é 1.000 Hz. Porque esse cara teria que ser multiplicado por 2. E no tubo fechado não existe harmônico par. Pegou a ideia? Beleza? Dá tempo de mais um? Rapidinho para terminar? Vamos lá. Último do dia. A frequência fundamental de um tubo de órgão fechado, frequência fundamental de um tubo fechado é igual a 170 Hz. Sabendo que a velocidade do som é de 340 metros por segundo, o exercício quer saber quanto vale o comprimento desse tubo e a frequência do terceiro harmônico. É mais um exercício da apostila que eu tirei para a gente treinar. Posso te dar 2 minutinhos para resolver? Vamos lá, capricha. Confio em você. E aí, bonito, está dando certo aí ou não? Vamos lá, mais um pouquinho ainda, para a gente terminar e almoçar, que a fome já está demais já.
Tem resposta chegando aqui. Ó, o comprimento do tubo, vários já me mandaram aqui já. Resposta certa. Letícia, Giovana, Filipac mandou também. A frequência teve gente que se esturumbicou aí, hein? Frequência, só vi uma frequência certa por enquanto aqui. Vamos lá, mais um tempinho. Frequência certa, quem mandou por enquanto foi a Giovana e o Tomás mandou também. Muito bom. Ju, a frequência é essa mesma, tá? Certinho. Olha que sacrilégio. Tem gente que tá mandando aqui. Nossa, professor, que agonia esse conteúdo. Ô, louco, gente. Vocês querem voltar para ter hidrostática, calorimetria, termodinâmica? Que isso, gente? Acústica é uma delícia. Tudo de bom. Quer ficar desenhando raio fundamental de novo lá em espelho? Não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. Você olha para esse conteúdo e fala, nossa, ainda bem que eu me livrei daqueles trem, que o segundo ano tem uns conteúdos, olha aqui. É de chorar na pia, viu? Mas, gente, o que é mais fácil? Isso aqui ou o equilíbrio químico? Entendeu? Para com isso. Tem gente mandando aqui, quero o conteúdo do primeiro ano. Lembra quando vocês estavam no primeiro ano, vocês suavam sangue ano passado também, ou vocês já esqueceram já? Como é que foi ano passado? Quando só dá valor quando perde, né? Que saudade de resolver exercício de bloquinho, né, pessoal? Tá vendo? O bagulho é louco mesmo. Vocês eram felizes e só não sabiam, né? Vamos corrigir, criançada? Vamos lá, então, para dar tempo de terminar a aula. Frequência fundamental F1, sendo 170 Hz, o que a gente vai fazer? Para calcular o comprimento, porque ele falou frequência fundamental, né, pessoal? Frequência fundamental é F1. Então, F1 vale 170. Então, substitua na equação do F1 do tubo fechado, que eu pedi para você guardar, tá? Tubo fechado é V sobre 4L, a frequência fundamental. Precisa guardar esse cara, tá bom? 170 está no enunciado, é a frequência. 340 é a velocidade, dividido por 4 vezes o comprimento. O que você vai fazer? Vai isolar o L, né? Passa o L para cima, passa o 170 para baixo. Faça a continha aí, você vai chegar em L igual a meio metro, tá bom? Mais conhecido como 50 centímetros. É o comprimento do tubo, perfeito? Pessoal, para calcular a frequência do terceiro harmônico, esse cálculo talvez seja o mais fácil, né? Por quê? Porque a condição de ressonância continua sendo obedecida. Pega o F3, multiplica 3 vezes F1. Só isso. E perceba que é uma frequência que o tubo fechado possui, né? Porque é uma frequência de um harmônico ímpar. F3 igual a 3 vezes F1. 3 vezes 170, 510 Hz é a frequência do terceiro harmônico. Tá bom? Então é assim, a condição de ressonância, pessoal, continua sendo válida. Só você multiplicar pelo número do harmônico. O que mudou para o tubo fechado é que só tem harmônico ímpar e que a frequência F1 não vale mais V sobre 2L. É V sobre 4L. Mas, no geral, a ideia permanece a mesma. Tá? Fechou balada gospel? É nóis. Tá aí, criançada. Muito bom. Crianças, agradeço muito a presença de vocês, a participação. Como foi, então, o nosso combinado? Na quinta-feira, a gente vai analisar o módulo 3, que é o último módulo sobre efeito Doppler, tá? Para na semana que vem a gente resolver exercícios, dúvidas de vocês, tenda dos milagres. Já vai selecionando desde hoje aí, terça-feira, ripa na chulipa no exercicinho, para a gente passar régua em ondulatória e acústica. Tá bom? Bonitos, obrigado pela sua presença, pela participação. Qualquer coisa, dá um toque em mim e a gente bate um papo. Tá bom? Beijinho, saudades de vocês. Tchau, tchau. Se cuidem.
Até mais. Tchau, prof. Tchau, professor. Tchau. Tchau, prof.